Eu vou começar a chamar, então, os convidados dessa mesa. O Gustavo Cândido, ele é jornalista e especialista em comunicação institucional e articulação política, supervisor de comunicação no Sintracom São Paulo e atua com estratégias de mobilização, relacionamento institucional e comunicação sindical. Convidar aqui também para compor a mesa a Sabrina Corchete. Eu não sei falar seu sobrenome, amiga, desculpa. Ela é acadêmica de Direito na UFPR, comunicadora, ativista digital e coordenadora nacional da Articulação Política da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a FENED. Tem a Luísa também. Chamar aqui também a Luísa Foltran. Ela é mestre em Estudos Culturais pela EAT USP, pesquisadora no Monitor de Debate Político e militante do PSOL. Tá. Eu acho que a Luísa não chegou. Mas tudo bem, a gente começa a nossa mesa mesmo assim. Você conseguiu mandar? Tá, tudo bem. Bom, a nossa mesa, ela fala sobre inteligência artificial, fake news e eleições. Como essas tecnologias estão remodelando a comunicação e o jornalismo. A ideia principal é a gente entender como que as IAs, né, vai interferir diretamente ali na proliferação de desinformação que estão transformando justamente a mídia, né? E a gente vai ver isso nas grandes mídias, na Globo, enfim, um grande uso das IAs e como que isso vai afetar as eleições e o jornalismo em si. Então a gente vai discutir aqui um pouco sobre os efeitos diretos sobre a formação da opinião pública a partir do uso da IA, né? E entender um pouco sobre os desafios que a gente vai enfrentar, principalmente agora na reeleição do Lula, com o uso extremo das IAs. Vou passar a palavra aqui para o Bruno, para o Guilherme, o Bruno não veio mais, e a gente vai estabelecer mais ou menos o teto de 10 a 12 minutos para a gente aqui da mesa, e a gente abre para uma conversa, pode ser? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Me chamo Gustavo, eu tenho 26 anos, sou jornalista por formação e trabalho com comunicação política e também atuo na parte de mobilização junto com o partido, sou militante do PSB, então estou inserido dentro do meio político e falo muito sobre comunicação, atuo isso com comunicação diretamente. E eu queria começar fazer uma introdução sobre a questão da fake news, trazendo um pouco sobre como que a fake news ela acontece, como que isso, como que ela se organiza e como que ela se espalha, se enraiza no meio da nossa comunicação no dia a dia, no meio da nossa sociedade, porque não é à toa. Quando a gente fala sobre fake news, a gente está falando sobre um processo de construção, de comunicação e de crença que ele é muito enraizado dentro do que a gente acredita diariamente, no nosso cotidiano. Exemplo disso é quem acompanha futebol aqui? Todo mundo está acompanhando os jogos da Copa? Todo mundo aí? Torcendo firme e forte pelo Brasil? Se eu chego aqui e falo para vocês que o Brasil foi prejudicado no jogo de ontem e a arbitragem teve um erro muito clássico e prejudicou o Brasil. Você torcendo pela seleção brasileira, você acredita de imediato naquilo, sem você ter certeza se ele realmente é uma verdade ou não. Isso porque você já tem uma predisposição a acreditar que
torcendo para o Brasil, eventualmente seu time ele pode sofrer uma injustiça. Isso acontece no futebol, acontece quando a gente está acompanhando política. Só que quando a gente olha para o cenário político e quando a gente pensa sobre dados de informações de política pública, de formação, essa questão ela fica muito mais sensível. Quando a gente olha a gente pega os levantamentos de dados de política pública, por exemplo, sobre o Bolsa Família, a gente vê muita gente falando sobre o Bolsa Família e criticando muito, falando que é uma bolsa que só sustenta vagabundo. A gente cansa de ver isso nas redes sociais, principalmente essa galera que empreende ou tem algum tipo de uma natureza empreendedora, né? E pensa muito negativamente sobre o Bolsa Família. Mas esse pensamento e esse argumento, ele não é construído baseado em dados e estatísticas. Isso é baseado numa predisposição dela de acreditar que o Bolsa Família, feito pelo governo Lula, ele tende a ser uma política pública que vai beneficiar as pessoas que não estão interessadas em trabalhar, ignorando completamente as informações, os dados, as estatísticas que um programa de política pública traz, que mostra desmonta toda uma narrativa. Então, quando você tem uma predisposição a acreditar em uma determinada informação e você recebe alguma notícia, alguma informação, algum vídeo, algum conteúdo que vai na direção daquilo que você acredita, isso faz com que você tenha essa predisposição de acreditar de cara, sem fazer o menor esforço para saber se aquilo é uma verdade ou não. Isso se chama viés de confirmação. E isso é a raiz do problema da questão das fake news e das crenças que a gente vê na sociedade em diversas áreas, seja na área de medicina, seja na área de política pública, seja na área de futebol, seja em qualquer área. Então, isso é um problema porque se a gente não souber quais são as raízes dos problemas que a gente enfrenta, a gente não vai ter o remédio necessário para combater esse problema. Então, quando a gente fala sobre fake news, e eu quero fazer esse recorte porque a desinformação vai ser um artifício que os bolsonaristas e essas alas de extrema-direita vai utilizar, porque eles já fazem isso há muito tempo, desde quando eles apareceram, eles vêm reiteradamente forçando uma estratégia de comunicação baseada na mentira, baseada na desinformação, baseada na crença de pessoas que já têm uma predisposição a não gostar do PT, a não gostar do Lula, a não gostar de políticas públicas para as pessoas mais pobres. Então a gente precisa entender com clareza qual que é o problema, qual que é a raiz desse problema e quais são as ferramentas que a gente vai ter para poder trabalhar contra esse problema, para a gente combater esse problema. E uma delas, eu acho que é importante a gente pensar e sempre ter clareza de como a gente vai tratar com isso, principalmente quem está lidando com comunicação, é a gente buscar a verdade. Mas isso fica muito substancial, fica muito ali no campo de ideia, de o que é a verdade, como você chega na verdade, como você vai trabalhar com isso. Fica bem uma área meio cinzenta, a gente não tem uma clareza de qual estratégia a gente vai traçar, qual o objetivo que a gente vai alcançar. E quando a gente faz uma reunião como essa, que traz pessoas que trabalham com comunicação, para debater, discutir e trazer ideias, projetos e possibilidades que a gente tem de fazer para criar mecanismos, ferramentas e ideias para que a gente combata a fake news e combata a desinformação, é um primeiro passo, um primeiro caminho. Só que isso não pode acontecer em um formato de cascata, vindo sempre de cima para baixo, porque quando chega aqui embaixo, na base da sociedade, que é as pessoas que estão nos empregos trabalhando lá numa jornada exaustiva de trabalho, que quando chega uma informação para falar sobre política, para falar sobre eleição, para falar sobre candidatos, a pessoa não quer saber, ela não está interessada em saber disso, a gente precisa ter a estratégia correta para chegar nessas pessoas e mostrar que a comunicação e que a verdade ela precisa prevalecer, mas de uma forma leve, para que as pessoas tenham um interesse em conhecer e não ficar replicando qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de informação e proliferando essas fake news que a gente sabe, a gente já conhece, já sabe como fazer isso. Então, um primeiro ponto, e é uma das estratégias que a gente usa muito lá no sindicato onde a gente trabalha, eu trabalho no Sindicato da Construção Civil e, bom, nesse período de luta pelo fim da escala 6x1, imagina, o que a gente mais teve foi uma campanha
de cima para baixo, vindo das empresas, falando sobre como os salários dos trabalhadores iriam reduzir se o fim da escala 6 por 1 fosse aprovado. E ainda continua, o projeto ainda está no Senado, mas o discurso, a gente vê a Fiesp trabalhando reiteradamente contra o fim da escala 6 por 1, e o discurso é sempre o mesmo. Vai quebrar as empresas, vão acabar os empregos, a gente vai ter redução de salário, você que quer trabalhar mais, o governo está te atrapalhando. É sempre essas mesmas narrativas, baseadas simplesmente naquilo que a pessoa já está pensando que vai acontecer. Então, nós, como sindicato laboral que luta pelo direito do trabalhador, a gente traçou uma estratégia muito simples, que foi mostrar na folha de pagamento do trabalhador como que o impacto do fim da escala 6 por 1 ajudaria ele a não só receber mais, mas ter esse descanso. É um trabalho exaustivo? É. Você tem que ter a paciência de lidar com pessoa por pessoa. Tem uma pessoa que ela está mais disposta a te ouvir, tem pessoas que não estão dispostas a te ouvir. Tem pessoas que entendem o que você está falando e tem pessoas que simplesmente faz questão de não entender o que você está falando e ainda assim rechaçar aquilo que você está falando. Isso sendo pessoas que estão ali na mesma classe social, passando pelos mesmos problemas, mas tem uma mentalidade e uma crença de que é a direita que vai resolver os problemas delas, é o patrão que vai ajudar ele a ter um salário melhor e tudo mais. E isso é uma realidade. Infelizmente, o nosso recorte social, a gente tem pessoas que não conseguem entender essa necessidade da gente tratar a política pública, sobretudo de assistência, e sobretudo de ter esse cuidado social, de você ter uma base para construir e melhorar a vida do trabalhador com base em política pública, ainda é muito precário, muito por conta da formação e da informação que essas pessoas têm. Aí, então, remontando o que eu estava dizendo sobre como você chega nesse pessoal e traz essas informações para ele, a gente criou um programa de ciclos de palestra dentro das obras e também no próprio sindicato para trazer reiteradamente a mesma informação de que como vai funcionar uma redução de jornada de trabalho, como isso impacta no salário da pessoa, de cada um dos trabalhadores, e como isso iria reverberar no meio social dela. E esse foi um dos caminhos que a gente conseguiu mais apoio, conseguiu mais sindicalizar trabalhadores, mostrando, num passo de formiguinha, por grão em grão, como que uma política pública, como a verdade iria prevalecer na vida daquela pessoa, como que aquilo se daria na vida daquela pessoa. Não é um trabalho fácil, é muito mais simples você espalhar uma mentira, espalhar uma notícia que a pessoa já está querendo acreditar e deixar que isso corra solto. Mas como a gente combate isso é um caminho muito mais longo, com certeza. A gente vê isso com clareza pelo esforço que a gente faz. Então, quando você tem que lidar com a falta de disposição das pessoas de acreditar naquilo que você tá tentando trazer de informação, que é uma informação qualificada, às vezes uma informação mais técnica, uma informação mais difícil de digerir, infelizmente, a gente vai ter mais trabalho para fazer. Mas a gente não pode desistir, porque quando a gente faz, cada vez mais que a gente faz, mais vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil e mais pessoas vão aprendendo sobre aquilo. Então, o processo vai girando como uma bola de neve. No começo é difícil, mas conforme a onda vai crescendo, a gente vai alcançando mais pessoas e os projetos tendem a avançar e ser concretizados. Foi assim no fim da escala 6 por 1 e na jornada de trabalho, foi assim também com a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, e será assim para toda política de avanço social que a gente queira que seja implementada. Então a gente precisa trazer isso e precisa lutar dessa forma, de forma difícil, de forma devagar, mas dando prioridade para ter o trato tete a tete com cada uma das pessoas que a gente quer convencer de um discurso, que uma pessoa que está acreditando num discurso errado, um discurso mentiroso, a ter uma clareza, a ter uma expertise de como é de fato a realidade e como isso vai modificar a vida dela. Eu acho que esse é um recorte importante para a gente entender e para a gente debater, falar sobre as raízes dos problemas para que a gente possa ter esses caminhos e debater como que a gente pode fazer isso de forma objetiva, clara e que a gente consiga criar um sistema e um formato de trabalho que seja sustentável para que a gente não passe somente nesse ano, nos próximos anos, mas que seja um exercício contínuo para a gente ter sempre um projeto de clareza e de formação das nossas pessoas, dos nossos militantes, mas sobretudo da base da sociedade, que é quem que mais se beneficia e também quem mais se prejudica com a desinformação, e claramente a gente precisa ter um trabalho que vá nessa direção. Então, pensando sobre esse recorte das fake news, eu acho que
é esse o ponto, esse é um caminho, essa é a direção que a gente tem que percorrer. E eu acho que isso é um ponto inicial que vai se desdobrar entre como o jornalismo funciona e como isso tem mudado, porque é uma realidade. A gente vê hoje diversos veículos tendo dificuldade de acompanhar a produção de notícias que tem no dia a dia. Hoje a notícia ela corre nas redes sociais de forma muito mais simples. Então o trabalho jornalístico ele fica mais moroso, mais demorado. Acho também que isso está ligado diretamente em como a gente vai ter o uso das ferramentas de IA que vão ser úteis para que a gente possa disseminar essas boas informações, mas a gente não pode esquecer e ignorar que elas também são ferramentas. Então, da mesma forma que a gente usa ela para as coisas boas, a gente tem também diversas pessoas usando de todas essas ferramentas que estão disponíveis para promover e para disseminar informações falsas e que vão impactar diretamente nas eleições desse ano, como já impactou nas outras eleições. Um exemplo claro disso foi nas eleições de 2018, que o Haddad estava representando o PT, foi o candidato do campo progressista, do campo da esquerda, e que acabou ignorando ou deixando de dar a devida atenção sobre as notícias que corriam nas redes sociais. Tem até algumas falas do próprio Haddad dizendo que é tão ridículo o que estão sendo publicado que não vale a pena nem você corrigir ou você debater sobre aquilo. Mas, na realidade, foi as coisas ridículas, as coisas banais, as coisas mais chulas, que foi um ponto de ignição que trocou as eleições e fez a gente perder umas eleições para o Bolsonaro. Então, a gente não pode ignorar de forma nenhuma todos esses gatilhos, esses processos e todas essas ferramentas que já estão sendo utilizadas para disseminar notícias falsas, mas devemos tomar atenção e trabalhar para que a gente faça essa contrapartida, esse contraponto, mediante esse cenário de muita informação no meio das redes sociais. Eu acho que é isso e estamos abertos aí para a gente debater sobre esse assunto. Teste. Você coloque. Essa aqui tá. Eu vou até tirar uma foto. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar daqui sentada para ficar mais fácil. Eu me chamo Sabrina. Sou lá do Paraná. Estou muito feliz que a gente trouxe várias pessoas do Paraná para cá hoje. Lá no Paraná, que é um território difícil para a direita, para a esquerda, é um território que a gente sabe que foi a terra da Lava Jato. Lá, eu sou assessora parlamentar da parte de comunicação política e assessoria jurídica do presidente do PT do Paraná, que é o deputado estadual Arilson Chiorato. E dentro dessa perspectiva, ao longo dos últimos meses, trabalhando nessa área da comunicação política, eu percebi empiricamente algumas coisas nessa pauta e venho construindo um debate um tanto quanto polêmico em cima disso. Eu estava conversando com a poeta que está ali sentada antes de começar. Falei, eu tenho opiniões polêmicas sobre toda essa questão, mas eu vou guardar para falar quando fosse a mesa, e aqui estamos. Eu sei que a mesa, o tema dela é sobre IA, fake news, eleições e regulamentações, mas eu preferi fazer um aparato geral, que eu acredito que o campo progressista como um todo da comunicação política não abarca quanto deveria. E, enfim, vamos lá, pode passar. A primeira coisa que tem que estar muito claro quando a gente fala em comunicação política é que a política ela é essencialmente sentimento. Ela não é, por natureza, empírica. Quando a gente vê os motivos que levam uma pessoa a sair de casa, a ir para uma manifestação, a estar disposta a converter o voto das pessoas na rua, não é a razão. Por mais que a gente tente e tem que, de fato, fazer esse trabalho do convencimento via argumentos, não é a razão, é a emoção. Política, por si só, a capacidade de mobilizar dentro da política se dá da emoção e sentimentos. Nesse sentido,
a gente, o nosso campo da comunicação política, do nosso agrupamento lá no Paraná, a gente avalia muito que a esquerda como um todo perdeu a capacidade de se comunicar através de sentimentos, perdeu a capacidade de tocar o coração das pessoas. Se a gente tem uma esquerda que cresce exponencialmente no Brasil pós-ditadura militar, depois de um povo que passa por um regime de repressão, onde vê as pessoas sendo mortas e torturadas e apresenta uma resposta a isso, é uma resposta emotiva, porque ainda está doendo na alma daquele brasileiro. Hoje, quando a gente tem um jovem que ele cresce e nasce no governo Lula, em 2002, e cresce no meio dessas políticas públicas, ele já cresce na situação, ele não tem mais um sistema a se opor, porque, de certa forma, mesmo que a esquerda tenha essa coisa de ser antissistema, ela é o sistema posto no Brasil para esse jovem que cresceu no governo Lula, na sua maioria. Então, a gente, de certa forma, perdeu essa capacidade de mobilizar a partir da oposição, a partir do sentimento. E quem tem feito isso muito bem é o campo da direita. Um exemplo clássico disso, se a gente pega o caso de um trabalhador que trabalha na escala 6x1, que passa o seu dia inteiro ou no trabalho ou no ônibus, compra um celular novo que ele tanto sonhou, parcelado em 12 vezes, ele está voltando para casa às 10 da noite e ele é assaltado. E aí vem o político da direita e fala, eu sei que está doendo, porque você queria muito esse celular e agora você não tem mais. Mas eu tenho a solução para você e a solução ela é bem simples e fácil. Bandido bom é bandido morto. Enquanto o nosso campo, que por mais que eu, obviamente, concorde com todas as respostas, não apresenta uma solução que comunica no sentimento. Vai falar assim, tá bom, eu sei que está doendo, que você perdeu o seu celular, mas veja só, essa pessoa que te assaltou, que te causou dor, na verdade, a gente tem que oferecer isso, isso e isso para ele, e é isso. Então, assim, por mais que eu também defenda essa linha, essa não é uma forma que comunica sentimento, não comunica de uma maneira que agrega as pessoas. E aí, nisso, para exemplificar, eu trouxe alguns exemplos. Fui redundante agora, mas enfim, pode passar, Gabi. Primeiro, vocês conhecem essa mulher? Alguém aqui não conhece? Não conhece. Todo mundo já viu o perfil dela. Essa é a Dona Maria, que é o nome do perfil dela. Ela chegou, se eu não me engano, a 700 mil seguidores antes da conta cair no Instagram. Hoje já tem outras contas com o mesmo nome, usando o mesmo prompt, menores, que tem 40, 50 mil seguidores, mas o auge da Dona Maria foi de 700 mil seguidores. A Dona Maria, ela se intitula como uma senhorinha, na verdade, é tudo no diminutivo, fofinho, queridinho. E isso, assim, não é por acaso, é projeto. É para pegar para você imaginar a sua vozinha toda queridinha. Então, a Dona Maria, ela se intitula uma senhorinha preta, pobre, que cansou de ser roubada pelos governos do PT. E ela vai comunicar as suas opiniões de política a partir da sua vivência. Então, ela vai no mercado lá, não sei se vocês já viram os vídeos, tem mais de 1000 vídeos na internet. Ela vai no mercado e ela vai falar assim, nossa, o tomate está muito caro. E, a partir disso, ela dá a opinião política dela, que é, obviamente, uma opinião bolsonarista, de extrema-direita e afins, e solta os maiores absurdos. Mas ela parte dessa comunicação a partir do sentimento. Então, ela parte de uma dor e ela causa semelhança naquele que vê aquilo. Porque, afinal de contas, a pessoa ela se identifica com o personagem. Ele é um personagem criado. Porque é muito difícil para a direita você ter uma pessoa com todas essas características que defenda essas opiniões. Tão bem posicionada, né? Que saiba falar e se posicionar e tenha facilidade com as redes sociais. Então, é um personagem criado que, eu vou ser bem sincera, tem alguns vídeos que eu não sei se é verdade ou não. Assim, hoje eu sei, porque eu sei que o perfil é falso, mas quando eu vi pela primeira vez, não foi tão fácil para mim, que tenho 25 anos, que estou crescendo nessa era da inteligência artificial, não foi tão fácil para mim perceber que era IA. Pode passar. Aqui eu trouxe outro caso para vocês, eu não sei se vocês viram esse, se teve alguém que não viu, eu vou até vir mais para lá. Aqui está escrito, POV, perdi meu telefone, mas lembrei que estou numa manifestação de direita. É a gótica do Nicolas Ferreira. Alguém não viu esse caso? Esse caso também ficou bem famoso agora, quando o Nicolas Ferreira ele fez aquela caminhada. Quando o Nicolas Ferreira ele fez aquela caminhada e foi parar... Terminou em Brasília, né, a caminhada.
E aí, de repente, surgiu esse personagem nas redes sociais, que tinha um Instagram, e nesse caso não tinha só um Instagram, mas tinha Twitter e TikTok, que eu me recuso a falar X também. Então, tinha Twitter, TikTok e Instagram, e publicava simultaneamente nas 3 redes e elas estavam aparelhadas. Então, de fato, dava uma característica muito real. Tipo, parecia mesmo que era uma pessoa. E conteúdos diferentes, conteúdos pensados para cada plataforma. Então, publicava tweets como, de fato, uma gótica, como ela se intitulava. Ela se intitulava é foda, né? Porque não é ela, mas enfim. Como a pessoa que fez colocou, mas um conteúdo diferente para o Instagram e um conteúdo diferente para o TikTok e afins. E ela também, ela oferece uma persona que a direita raramente toca, que é essa pessoa da mídia alternativa, com cabelo colorido, que, assim, claramente já foi usada inúmeras vezes como estereótipo da pessoa esquerdista de ciências sociais de alguma faculdade federal. A direita sempre rotulou esse conjunto de características como sendo de esquerda. Então, ele tem uma dificuldade de se comunicar com esse público. Aí, o que ele faz? Ele cria o personagem que atende esses requisitos e tem essa opinião. Esse também foi um caso que, se eu não me engano, ela chegou a quase uns 500 mil seguidores também. E aí, plot twist. Quando o perfil caiu, a extrema-direita continuou lucrando com esse simulacro, aí dentro do privacy, porque daí eles começaram a produzir vídeos de conteúdo sexual com a gótica do Nicolas Ferreira e ainda lucraram em cima disso por mais um tempo antes de cair, porque de certa forma também atende um certo fetiche da extrema-direita, né? Que é não ter, enfim, pode passar. Aqui não é propriamente sobre a eleição, mas é um perfil que eu acho muito curioso e eu queria mostrar para vocês. Ela coloca, me transformando no ente querido que meu seguidor já perdeu. Você coloca de novo, só para mostrar o início? Olha o tanto de vídeo que tem. Basicamente, as pessoas mandam foto das pessoas que já morreram e ela se transforma na pessoa que já morreu. E aí ela produz vídeo para essa família ou para essa pessoa, tipo, mandando beijo, dizendo alguma coisa que a pessoa queria que tivesse dito em vida. Então, vamos supor assim, a pessoa que você ama morreu e você não pôde dizer uma última coisa para ela. Aí você paga para essa pessoa, para ela produzir esse conteúdo para você. Basicamente é isso. O nome desse perfil, se eu não me engano, é Letícia_A, e eu passo mesmo, porque eu acho que a gente tem que ou fazer uma guerrilha de denúncia, ou pegar o lápis e o caderno e estudar exatamente qual que é a linha desses perfis, né? Pode passar. Enfim, aqui que está a minha opinião polêmica, que eu estava falando para poeta antes de subir. A gente sabe, e eu aqui escutei hoje inúmeras vezes, sobre todas as questões envolvidas em relação aos algoritmos, em relação às big techs, e eu compartilho de todas essas opiniões do início ao fim. Só que eu defendo, e eu tenho defendido muito, e isso, assim, fazendo muito trabalho de base e conversando com as pessoas na rua e diariamente, que o algoritmo, ele não é o centro do problema. Ele é o terreno no qual a gente está enfrentando o problema. E é um terreno muito difícil para a gente. Mas ele não é o centro do problema. O centro do problema é que a gente perdeu a capacidade de se comunicar. Esse é o centro do problema. E aí, a gente tem um território, um terreno fértil como esse, que são das big techs, aonde a extrema-direita aprendeu a se comunicar nesse terreno e ainda tem os melhores mecanismos para andar nesse terreno, e aí sim as questões, relacionadas. Ai, caiu meu brinco. Falei que ia cair. Tem as melhores ferramentas. Eu gosto de comparar como se fosse um rio que tem uma correnteza. É como se a extrema-direita ela estivesse nadando esse rio no sentido da correnteza, porque ele, de certa forma, tem um certo controle e entende um pouco como funciona o algoritmo. E nós temos que nadar esse rio contra a correnteza. Mas isso não significa que a gente não pode nadar esse rio. Significa que vai ser mais difícil. Significa que a gente tem que ser melhor do que quem está nadando a favor da correnteza, que às vezes chega mais longe, não porque é melhor, ou porque sabe nadar melhor, mas porque tem
as melhores ferramentas e está a favor do sistema. A gente está lutando contra. Então, a gente não pode se dar o luxo de não saber nadar. A gente não pode se dar o luxo de não saber comunicar, porque a gente já está num terreno que não é feito para a gente. Então, quando eu falo que o algoritmo não é o centro do problema, é porque a gente perdeu a capacidade de se comunicar até no tete-a-tete. Até no Uber, conversando com o motorista, no ônibus, conversando com a pessoa do seu lado, discutindo num comentário, discutindo com um colega de sala, a gente perdeu a capacidade de tocar o sentimento da outra pessoa. E o debate eleitoral, ele vai passar obrigatoriamente por essa questão do sentimento, por essa questão de tocar as pessoas. Pode passar, por favor. E aí, uma pergunta que eu queria puxar aqui para o debate, depois, se alguém quiser fazer algum comentário, que é: se a emoção gerada é real, importa que o personagem... Ah, eu tenho um controle? Obrigada. Vou começar de novo a pergunta. Se a emoção gerada é real, importa que o personagem seja falso? Porque, veja, se a mobilização ela parte da emoção, ela parte daquela pessoa ver aquele conteúdo por 7 segundos, gerar um sentimento nela, gerar uma revolta, e a partir disso ficar no subconsciente dela e ela ter a vontade de comunicar isso para um terceiro quando ela pegar um Uber, ela ter a vontade de comunicar isso para outra pessoa, ela sentir aquilo, ela pode não falar nada, mas doeu, pegou em algum lugar. Importa que aquele conteúdo seja falso? Esse é o debate. Porque, por exemplo, o perfil da Dona Maria caiu depois de meses no ar. Mas a minha avó viu aquele perfil e ela já está impactada e ela não vai, a informação que o perfil caiu não vai chegar nela. Mas o vídeo já chegou, a emoção já está causada, o estrago já está feito. Então, isso mostra, na verdade, que a gente está um pouco atrasado no debate técnico da regulamentação no que envolve esse universo. Porque não é só sobre proibir, não é só sobre cair as páginas, porque o estrago da mobilização já está posto. Nesse sentido também, eu acho que eu esqueci de comentar no início, mas além da comunicação política do mandato do deputado que eu trabalho, o deputado Arilson, eu também faço a parte de assessoria jurídica. Eu acho muito importante que a gente tenha quadros técnicos de todas as áreas com formação em comunicação. Acho e acredito assim fortemente que a formação em comunicação dentro das áreas técnicas ela vai ser uma das soft skills, e eu odeio falar isso porque eu me sinto uma startupeira, mas, enfim, vai ser uma das grandes soft skills das próximas décadas, porque a capacidade de você conseguir comunicar o que você faz, que é uma habilitação extremamente técnica, mas conseguir traduzir isso, e digo mais, cada vez mais em tempos mais curtos, porque cada vez mais a retenção das pessoas nas telas é menores. Então, você precisa, às vezes, convencer uma pessoa que ela tem que, enfim, fazer uma cirurgia ou fazer um atendimento de saúde, em, tipo, 20 segundos você tem que conseguir explicar para ela porque ela tem que fazer aquilo. Então, levo muito isso para a minha militância e sempre dou esse conselho, que é não se esquecer de se formar tecnicamente, mas junto com isso também a formação de comunicação independente da sua área. Ah, eu tenho controle agora. Mas não funciona. Tá. Ah, tá. Quanto tempo eu tenho? Não, estou terminando já. E uma outra questão aqui, que eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Quando eu pego um conteúdo falso e eu disparo ele nas redes sociais, claro, ele gera um problema, porque ele é um conteúdo falso, ele vai gerar desinformação e afins. Só que tem uma nova gama de problemática que a esquerda ainda não tem percebido, o campo progressista ainda não tem percebido, que é gerar a falsa sensação de consenso. Hoje existe um fenômeno na internet chamado, uma teoria, né? Que é a da internet morta. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre, mas é uma teoria que vai dizer que grande parte dos perfis que estão ali, eles não são verdadeiros, eles já não são mais de pessoas reais. Então, tudo aquilo que você entrou em um monte de trend, que você foi colocando sua foto no chat GPT pedindo para transformar ela no Estúdio Ghibli, esse conteúdo foi sendo armazenado em algum lugar do mundo, ele está sendo usado para gerar um perfil, e, de alguma forma, esses perfis estão sendo cultivados, de fato, como se fosse gado sendo cultivado. E quando você vende, quando você compra impulsionamento, não tem como você garantir que esse impulsionamento que está sendo entregue são pessoas reais. Porque o Instagram vai dizer, se você colocar R$100, eu entrego o teu conteúdo para 2.000 pessoas.
Beleza, você compra, ele entrega para 2.000 pessoas. Mas você não tem como aferir que essas 2.000 pessoas são todas 2.000 pessoas reais. Pode ser que tenha um monte de gente que não existe mais aqui no nosso hemisfério, mas, sei lá, pegaram as características de outro país e estão fazendo perfis aqui. Não tem como você saber. E a partir disso, existe aí que sim que está a problemática, que já existe um universo de gerar consenso falso. Então, assim, sabe quando você vê um vídeo muito absurdo na internet, aí você vai abrir os comentários e você pensa, nossa, com certeza vai ter alguém discordando? E aí você abre e só tem gente concordando? Não tem como você ter certeza que aquelas pessoas são reais. Não tem. E aí você tem uma falsa sensação que você está lutando contra a maré e você é um peixinho no oceano e que está todo mundo pensando o contrário de você. Aí você vai para a faculdade, você vai para o ônibus, você vai para o trabalho e você não tem coragem de falar a sua opinião, porque você acha que está todo mundo pensando o contrário do que você está pensando. Mas é aí que está o X da questão, e já tem várias investigações sobre isso, inclusive, que você não consegue ter a certeza que essas opiniões são verdadeiras, são de pessoas que existem. Pode ser tudo a mesma pessoa. Imagine, se você pega, você quer fazer um vídeo aqui para fazer uma propaganda política, e você consegue colocar 15 pessoas debatendo lá nos comentários de qualidade, que você entra no perfil e tem um monte de foto, assim, realmente parece que aquela pessoa existe. Só que tudo isso é plantado. É farmado, né? Literalmente, como é o termo de farmar perfis na internet. Então, essa sensação, essa impressão de consenso social ainda é um debate que nós, enquanto campo, a gente não está entrando. Porque a gente já não dá mais a linha no debate da comunicação há muito tempo. E por isso eu volto a falar da importância de se formar tecnicamente. Às vezes o seu conteúdo ele não é entregue, não porque o algoritmo é ruim, mas porque o seu conteúdo é ruim. E ele é ruim porque ele não tem um gancho, ele é ruim porque ele não tem legenda, ele é ruim porque ele não tem uma entonação que cativa as pessoas. E é importante a gente ter essa noção. Pode passar. Ah, não tenho controle. Enfim, isso. E aí, para encerrar, só lembrar que tudo isso, toda a tecnologia, inclusive o algoritmo, inclusive a comunicação como um todo, são espaços que estão em disputa. Por mais que eu concorde e eu vou defender toda a questão, e eu acho que a gente, abrindo um parêntese, enquanto campo, a gente não está batendo tão forte na tecla que a gente deveria estar batendo da regulamentação das Big Techs. Mas, para além disso, todo o espaço, toda a rede, ela está em disputa. A comunicação, o ato de se comunicar e cativar as pessoas está em disputa. E o que eu levo muito de mensagem e tento trabalhar muito nisso dentro do Paraná, que, como eu falei, é a terra Sérgio Moro, é a terra do mal no Brasil recente dos últimos 10 anos, é a terra da onde saíram as notícias plantadas durante a Lava Jato, enfim... É voltar a se comunicar com emoção, seja no campo digital, seja no tete-a-tete, seja em qualquer espaço que você esteja. Você precisa se comunicar na linguagem que o outro está falando. E a disputa eleitoral, ela vai passar muito por isso. Às vezes é sobre a gente voltar para os clássicos, voltar para Paulo Freire e entender que a comunicação ela vem da linguagem do outro. Para eu me comunicar com o outro, eu tenho que antes saber como ele se comunica. E nós, enquanto campo, que estamos disputando eleições e temos, de fato, uma das eleições mais importantes para disputar, a gente ainda não... A gente esqueceu como que esse trabalhador, esse estudante que sofre numa escala 6x1, se comunica simplesmente. E esse é a minha grande militância dentro da assessoria jurídica e da comunicação política. Obrigada. Queria agradecer aqui ao Gustavo e à Sabrina pelas falas. A gente vai abrir para o público, caso queiram fazer perguntas, pode ser direcionada ou ampla. Pode vir aqui. Testando. Boa tarde, gente. Eu anotei as coisinhas aqui para não me perder. Obrigada pelas falas, gente. Parabéns, acho que é isso mesmo. Central, né? A gente está discutindo isso. Acho que é importante quando é colocado numa esfera da política eleitoral, de um ano eleitoral. Mas, sinceramente, eu me incomodo muito que isso seja o centro das coisas. A gente só está todo ano de eleição desesperado pela eleição porque a gente não faz o trabalho de base durante os outros 4 anos com o governo eleito. Eu acho que isso é muito importante a gente fazer as críticas
devida, porque, inclusive, nosso governo Lula, eu também, né, petista, enfim, mas, né, aqui entre nós, acho que é importante nós entender que é um governo que precisa ser pressionado para funcionar. Não é um governo que está com condições de atuar ou, por exemplo, passar o fim da escala 6x1 sozinho, né? A gente sabe que cada pauta do nosso governo e dos nossos deputados progressistas que passa lá é um bom tanto de negociação, né? E a gente não pode negociar direitos, a gente tem que exigir o que é nosso. Então, é um pouco nessa linha do que eu queria falar, mesmo de trazer a radicalidade para o centro da nossa discussão. Eu acho que a gente perde a capacidade de comunicação quando o conteúdo da nossa comunicação ele passa a ser o defensor da ordem, assim, né? Então, quando a gente acaba entendendo, se introjetando dentro de um sistema eleitoral, a gente muitas vezes perde o sentido revolucionário que é o que movimenta a nossa juventude historicamente, assim, né? Não só a juventude, mas os setores do sindicalismo, assim, né? Enfim, acho que esse ponto é muito importante, né? E por que defender a ordem não funciona? A radicalidade está presente hoje com os bolsonaristas, né? Eles que estão tomando discurso de ação direta, de ser contra o sistema, contra a corrupção, contra esses inimigos grandiosos que a gente sabe que, na verdade, eles são parte desse sistema, né? Mas tomaram esse discurso e estão conseguindo usar dele para fazer no Congresso que nós devia ter feito quando o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Então, acho que é muito importante a gente não como banalizar as formas de radicalização da luta, que é, sim, fazer ação direta, que foi isso que, historicamente, que transformou e conquistou direito para a nossa classe trabalhadora, né? E acho que, nesse sentido, é importante nós levantar a autoestima individual e coletiva do nosso povo para nós entender que a história, no capitalismo, na história da humanidade, eu estava até falando para vocês hoje, né, com vocês no almoço, que é 200 anos dentro de 10 mil anos de humanidade. É muito recente, nós precisamos lembrar, e a gente só faz esse resgate muito com o Andikra, né, Sankofa, nos ensina que a gente precisa olhar para trás, buscar aquilo que nos nutre, né, para caminhar para frente. Então, nesse aspecto, assim, a gente precisa entender que a história ela é feita da disputa da classe trabalhadora. Me avisa aí, não sei quanto vocês estão contando nosso tempo? Tá contando? Não tá, né? Porra. Tá, não, tudo bem. Porque o ponto central, acho que é esse mesmo, a gente lembrar que a história da classe trabalhadora, a história da humanidade, é a história da luta de classes. Então, portanto, ela está em nossas mãos, essa disputa, né? A gente não pode ter um discurso meio que se penalizando, né? De vira-lata, assim. E também, nesse sentido, né, a gente não pode se acomodar no sentido de sustentar a atenção. A nossa juventude só consegue sustentar a atenção por 1 minuto e meio, né? Eu acho que cabe a nós incentivar o estudo aprofundado, a leitura, sabe? E para ser mais inteligente que os caras que estão dominando nós precisamos correr, família. Não é assistindo videozinho de TikTok, não, que a gente vai satisfazer os nossos, tá ligado? Então, como avançar, entender que essa é a realidade, saber comunicar nisso, mas nunca se limitar. A gente não pode subestimar a capacidade intelectual da população, do povo trabalhador, tá ligado? Nosso povo é muito esperto, mano. Nosso povo é muito inteligente. Constrói comunidades e sustenta a sociedade com o seu trabalho. Então, é nosso dever, né, entender o peso disso, né, entender a capacidade cognitiva e revolucionária do nosso povo e incendiar as massas. E isso a gente só faz estudando, né? Isso a gente não faz pura e simplesmente nas redes sociais. Inclusive, ponderando agora para finalizar a minha fala, que é importante, sim, a nossa tomada nas ruas, nas redes, nos parlamentos. Entretanto, é na construção cotidiana, constante com o povo, no fortalecimento da autogestão, da autonomia do nosso povo, que a gente vai, de fato, emancipar as massas e construir a sociedade que nós queremos, né? Nós precisamos batalhar muito. É isso. Obrigada. Meu nome é Ana Clara, sou de Curitiba, Paraná, do MTD. É isso. Ei, gente, boa tarde. Eu sou a Jéssica, da UJS Capixaba, né, do Espírito Santo. Eu só queria entender um pouco mais sobre o ponto onde foi falado. Se a emoção gerada é real, importa que o personagem seja falso? Eu queria só entender um pouquinho mais sobre esse ponto, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Poeta, eu sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes aqui. Bom, eu acho que a minha pergunta é, principalmente, nós estamos vivendo também num cenário, né, daqui a mais ou menos 2 meses,
o cenário das eleições, e eu acho que a gente precisa também debater uma estratégia de fake news, né? Como que a gente vai combater e se a gente também vai produzir, né? Porque eu acho que desse lado a gente é muito atacado e a gente pouco se coloca também nessa ofensiva. Então, acho que é um debate também aí para vocês falarem um pouco. Oi, eu sou o Michel, de Curitiba. Primeiro, quero falar que eu estou bem emocionado com o debate. Eu não tinha visto, tive a sorte de conversar com você várias vezes, mas não tinha visto ainda a apresentação da Sabrina, então fiquei bem feliz. Só quero também fazer um contraponto à questão do Paraná, de ser a terra do Sérgio Moro, a terra do conservadorismo. É importante, é claro que isso tudo é verdade, mas o Paraná, falando de passado, é a terra onde surgiu o MST, é a terra onde começou a Direta Já, é a terra dos 580 dias de resistência. E aí a gente fala de passado, mas também fala de presente, né? Que o Paraná também é a terra da Sabrina, a terra da Ana Clara, a terra da Suzy, a terra do Bruno Lous, da Lu, então também é uma terra de presente e de futuro. E aí, indo para minhas perguntas, que eu fiquei emocionado e com tremedeira, eu queria que você falasse sobre a questão, aí são perguntas mais direcionadas à fala da Sabrina, mas gostaria que o companheiro também contribuísse, em relação à questão dos sentimentos e até do debate sobre a IA, e aí mais especificamente dessa IA de vídeos falsos, porque teve em algum momento, foi um foco bem grande de vídeos do PT, que eu inclusive achei muito bons, não eram diretamente personagens, mas eram aqueles vídeos que aparecem pessoas falando e eram personagens de IA, e desses que, se você não prestar atenção, você é enganado por eles, assim. E ele tem essa intenção também. E aí eu queria entender um comentário de vocês sobre isso, se isso é uma possível alternativa de convencimento, de luta política e até de ensino, né? Você consegue ver a IA com esse propósito de ensino. E eu gostaria também desse último que eu estava refletindo sobre a impressão do consenso social, porque tem essa maneira que a Sabrina citou de ser feito de maneira artificial, mas isso também acontece de maneira orgânica, tanto que a gente vê E o Brasil, infelizmente, é um país muito pobre, então a gente tem, às vezes, nos dá uma falsa impressão de onde é que vem os votos da esquerda. E se a gente for ver nos números frios, a grande parte é na camada que depende dos programas sociais, e depois existe um gap e é a partir de quem ganha 5 mil reais. É claro que quem ganha a partir de 5 mil reais não é rico, mas dentro do Brasil, quem ganha mais de 5 mil reais está nos 20% mais ricos. Então existe esse miolo dessa galera que vota muito pouco na esquerda, assim. Então eu queria perguntar a questão de vocês dessa questão o quão isso atrapalha essa questão da comunicação política. Aí, o último comentário que eu queria fazer, que eu também estou feliz, porque a gente vem melhorando o nosso debate sobre comunicação. Em 2018, a gente estava tentando desmentir mamadeira de piroca. Na última, a gente estava já pensando se a gente ia ter que criar umas mentiras também. Eu acho que é legal nesse que a gente está fazendo uns debates mais evoluídos e melhores, então estou feliz com isso. Valeu. Pessoal, se alguém mais for fazer pergunta, o momento é agora. Depois da Suzy, a gente vai passar para eles responderem e a gente encaminha para o encerramento da mesa, tá bom? Só por conta do horário. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória, minha pergunta vai para Sabrina. Você falou que a esquerda está mais no viés racional e isso impede a gente de se conectar de uma certa forma, porque política é emocional. Então, eu queria até te fazer essa pergunta: qual é a estratégia que a esquerda hoje está traçando? Não sei se você pode responder, mas eu queria entender porque, tudo bem, a gente está contra a maré, só que a maré é muito forte. Então, ou a gente joga o jogo, ou a gente pula, porque nadar é muito difícil. Então, queria entender de você o que está sendo feito, o que você puder falar, claro.
Já farmou aura aí o debate, né? Seguimos várias intervenções e tal. Fazendo uma fala em conjunto com a fala da Ana Clara e da Sabrina também, nesse diálogo a respeito do nosso impulsionamento, na verdade, de novas lideranças e comunicadores. Quando a gente traz essa necessidade da organização dos comunicadores a partir de uma avaliação muito padronizada do que é a comunicação dentro das redes sociais, a gente perde também a humanidade e a experiência vívida das nossas comunidades. Então, o que eu fiz, a pergunta no outro momento também e agora novamente, em relação a isso, me preocupa muito agora, no período eleitoral, a gente já ter uns presets, né, de comunicação entregues para o nosso país, mas que, ao mesmo tempo, eles não dialogam diretamente com a comunicação e com a narrativa, a linguagem da maior parte da população, da diversidade da nossa população. Então, também propor um debate que fortaleça os comunicadores e as comunicadoras, sem pensar na nossa diversidade, da nossa linguagem, por exemplo, a arte e cultura a gente está comunicando o tempo inteiro, mas como que a gente pode, no caso, ter uma visibilidade dentro dos partidos e dentro da esquerda da nossa comunicação que já é organizada? Então, acho que, nesse sentido, a gente perde muito se a gente tenta também filtrar e tornar muito nuclear, né, um modelo que funcione apenas no Instagram, quando a nossa maior parte da mobilização está para além dessa rede. Então, é mais nesse sentido de como que nós, enquanto lideranças, partidos e movimentos de esquerda, a gente consegue potencializar quem já está dentro dos partidos fazendo isso, quem já está dentro dos movimentos, fazendo isso nas ruas, nas quebradas, né, enfim, o tempo todo, e daí, para além disso, fortalecer esses comunicadores e pensar uma comunicação mais dissidente mesmo, que chegue e ative as redes que já existem nos territórios e que não fique apenas entregando dados para pesquisas, para institutos que estão o tempo inteiro nos utilizando como objeto de estudo, sabe? Então, acho que é importante a gente também ter essa perspectiva descentralizada, né, e conseguir pensar numa ferramenta de fortalecimento das nossas redes para agora, porque já passou muito tempo, mas é ano eleitoral, então, pelo menos agora, a gente tentar daí descentralizar e pensar essas alternativas também. É isso. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta. Meu nome é Paulo, sou de Cascavel, do Paraná. Também trabalho com comunicação política e sou assessor parlamentar. Minha pergunta vai para a Sabrina e também para o Gustavo. Se vocês puderem compartilhar um pouco comigo. Eu queria ir no gancho do comunicar, que você comentou, Sabrina. E de forma bem objetiva, assim, como vocês acham que a gente reverte essa demonização que as pessoas têm da inteligência artificial, entendemos, né? Todas as problemáticas, mas isso é um fato e elas não vão parar. As big techs, os grandes empresários, eles investiram muito dinheiro nisso e agora eles estão revertendo isso para a população para conseguir trazer esse dinheiro de volta, essa grana de volta. Então, não é uma coisa que vai acabar hoje, amanhã, talvez, provavelmente nunca. A gente tem, né, essa questão dessa demonização não só do campo progressista, mas talvez um pouco da juventude, no início da inteligência artificial, que a gente achava as coisas um pouco cringe, um pouco flop, assim, não se identificava muito, mas hoje, um dos nossos exemplos mais sinceros, assim, que eu mais gosto, é o Instagram do governo federal, por exemplo, que está utilizando, depois que o companheiro do partido, Sidônio, foi para a comunicação do Lula e todo o time, tem feito esse debate e a utilização de IA com os tomatudos, com todas as alegorias. Então, de que forma que a gente faz, né, reverte mesmo esse quadro que, entendendo, obviamente, que nem eu disse, a problemática de como as IAs são geradas, mas que a gente possa utilizar para construir as eleições, mas também todos os outros 4 anos, que nem a companheira comentou. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Vou passar, então, para a Sabrina e para o Gustavo responderem. Pode ser 12 minutinhos, cada, no máximo? Oi. Bom, eu vou começar pelo comentário que a Ana Clara fez, falando que me tocou muito. Aliás, parabéns pelo comentário.
falando sobre que a história ela é remontada a partir da luta de classe, e isso é algo extremamente importante para que a gente tenha enraizado e tenha consciência do que estamos fazendo, qual que é o nosso objetivo e como a gente vai levar essa mensagem. É claro, é objetivo. A gente lida, se tratando do fim da escala 6x1, a gente está falando diretamente sobre o interesse da classe dominante, que são os patrões, e os trabalhadores. A gente precisa chegar nesses trabalhadores com a linguagem que eles entendem para que essa mensagem seja passada. Isso é fundamental. Então, parabéns, Ana Clara, mais uma vez, pelo seu comentário, foi muito bem colocado aqui. Além disso, a poeta fez um comentário sobre, uma pergunta, inclusive, sobre estratégia para combater fake news e se a gente usa também. Eu vou começar do final. Eu acredito muito que a gente não precisa utilizar de fake news para promover o que a gente já tem de bom, porque a gente já produz muita coisa boa. Então a gente não precisa inventar. O que a gente precisa é entender que a comunicação é uma ferramenta fundamental para essa disputa. Então a gente precisa dar prioridade para a comunicação. Eu trabalho num sindicato e, vocês sabem, sindicato tem uma galera que tem uma certa idade, eles têm muita resistência para entender a importância da rede social, a importância de ter um site bem feito, a importância de você ter uma produção de conteúdo. Então, quando eu paro lá no dia para fazer 5, 6 gravações de vídeo falando sobre assuntos interessantes aos trabalhadores, às vezes é visto de mau jeito, ficam muito dispostos a fazer, mas não tem jeito. Se a gente quer ocupar o espaço, a gente precisa fazer uma boa comunicação. E fazer uma boa comunicação significa a gente trabalhar, utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição para trazer e levar as informações. Eu acho que a gente não precisa utilizar dessa baixaria das fake news e que a extrema-direita faz para a gente promover uma boa mensagem. A gente já tem os ativos, a gente já tem os produtos, a gente já tem os trabalhos. A gente só precisa estar colocando isso e trazendo essa mensagem antes que a fake news chegue, porque responder a fake news já coloca a gente na posição de ter que correr atrás do prejuízo. Então, quando a gente se antecipa e já leva a informação de qualidade, a informação da política pública, a informação do benefício do trabalhador, a informação da consciência de classe, primeiro, a gente já tá à frente. Então, o que a gente precisa fazer não é utilizar da fake news, a gente precisa se antecipar com a verdade. A gente precisa ir para frente, levar a verdade primeiro, mostrar primeiro o trabalho que a gente já realiza, quais são os benefícios que o governo está fazendo, e isso vai fazer com que eles tenham que correr atrás e aí a gente está à frente disso. A gente ficar correndo atrás para desmentir as fake news que são inventadas pela extrema-direita. Então, acho que esse é um ponto, e isso é um caminho para que a gente tenha uma boa estratégia de levar a comunicação a sério e fazer isso o ponto de partida da nossa estratégia de guerrilha mesmo, de combate, porque chega o período de eleição e isso fica muito mais aflorado, isso fica muito mais evidente. E é claro, se a gente começa o trabalho antes, a gente consegue colher o resultado antes. Então, eu acho que pensando sobre estratégias de comunicação, o que a gente precisa ter é seriedade, mostrar a importância disso e levar cada vez mais, publicizar cada vez mais as coisas boas que o nosso governo tem feito, as coisas boas que os sindicatos têm produzido, as coisas boas que os movimentos sociais estão fazendo, e deixar na responsabilidade deles de correr atrás do eleitor, de correr atrás da narrativa. Não a gente ter que ficar se explicando. Eu acho que parte por esse princípio. E falando ainda sobre a questão da estratégia de comunicação para a esquerda e mobilização, e também para reverter a demonização das inteligências artificiais, eu acho que esse é o caminho. Quando a gente utiliza a ferramenta de IA, quando a gente busca trazer os bons exemplos e utiliza essas ferramentas, a gente está fazendo esse trabalho. Então, a gente não pode deixar de ocupar esses espaços ou deixar de utilizar essas ferramentas para deixar somente na mão da extrema-direita. Eu acho que a nossa resposta é utilizar bem e fazer disso nossa prática. A gente vê hoje deputados, por exemplo, que basicamente não tem um trabalho legislativo, eles têm um trabalho de produção de conteúdo. A gente critica, fala que não está trabalhando, mas pela perspectiva e pelo ponto de vista de produção de conteúdo e de disseminação de narrativa, eles estão sendo extremamente assertivos. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, não ignorar que, às vezes, aquela besteira que o Nicolas Ferreira faz lá no Congresso, ou a caminhada que ele faz, a gente percebe a desutilidade que isso tem, a grosso modo, de produtividade
parlamentar, legislativa, mas a título de tocar a narrativa, de ocupar o espaço e estar sempre em evidência, eles estão fazendo isso bem. Então a gente precisa, nesse momento, parar de correr atrás do prejuízo e começar a pautar o debate social, pautar o debate nos meios de comunicação e se tornar protagonista disso. Acho que é por esse caminho. Mandou muito. Teste. Nossa, foram várias provocações, na verdade. Quem que fez? Eu não lembro o nome de quem fez a primeira que perguntou da pergunta, se a emoção era real. Não, foi essa diva aqui. O que acontece? Quando eu trago essa provocação, é que assim, a gente tem que primeiro parar para pensar qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar as pessoas politicamente? Nosso objetivo é transferir uma mensagem? Nosso objetivo é fazer uma notícia chegar mais longe? Nosso objetivo é mobilizar as pessoas e fazer as pessoas saírem das suas casas e estarem dispostas a estarem numa manifestação às 8 da manhã? Então, o nosso objetivo é, de fato, mobilizar o ânimo pessoal dessa pessoa. Nesse sentido que eu trago essa provocação. Quando eu coloco toda o debate... Ai, desculpa. Quando eu coloco todo o debate sobre mobilização e eleições, é nesse sentido. E aí eu gostei do que o Michel falou, quando ele trouxe o exemplo do nosso lado, que eu tinha esquecido, que foi aquele perfil quando a gente teve aquelas grandes manifestações do Congresso Inimigo do Povo, e teve aquele perfil que o Hugo Mota, era um pseudo Hugo Mota, né, porque não pode falar que é ele, senão toma processo, mas era um pseudo Hugo Mota que tinha todos os trejeitos do Hugo Mota e ele fazia, ele simulava ações bem escrachadas daquilo que a gente imagina que um político corrupto faz. Então, ele era um homem com os mesmos trejeitos do Hugo Mota, de terno, com outros homens de terno e tal, então aquele ambiente da política de Brasília, e aí eles estavam, tipo, sempre em jantares muito caros, ou luxando de alguma forma, e aí aparecia o contraste entre esse político que estava ali desviando dinheiro e rindo e afins, com o sofrimento do povo. Toda essa situação não é real, mas o sentimento que gerou é real, a mobilização que gera a partir daí é real, e tão real que essa página ela foi alvo de assim, inúmeras bots e guerrilhas digitais da direita para que ela caísse, porque ela foi um dos motivadores daquelas grandes manifestações que a gente teve de rua. Então, a gente saiu do campo digital e foi para as ruas. Essa página, essa pessoa não é real, mas o sentimento que ele gerou foi real. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade em comunicar para o outro o mesmo incômodo que a gente tem. E aí, quando a gente vê um vídeo desse, ele está traduzido em imagens, né? E uma imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, mas ele está traduzido em imagens um estereótipo que me causa raiva e te causa raiva. Então, a gente compartilha essa conteúdo, e a gente não precisa falar mais nada, porque ele te causa a mesma indignação. Então, é nesse sentido que eu trago essa pergunta de que se o sentimento é real, se o impacto é real, importa que o personagem seja real, é uma pergunta que não tem nem sim nem não, depende do seu objetivo. Para a mobilização, eu não acho que importe. Agora, para eu começar a criar pessoas que não são reais e criar vidas que não são reais e afins, aí é outro debate ético, que falta regulamentação sobre isso até. Mas no sentido da mobilização, eu acho que não, e acho que falta explorar isso. E falta até explorar nem só esses personagens caricatos. Mas veja, agora a gente teve um boom momentâneo lá das novelas das frutas, certo? Que alguém falou aqui, do abacatudo e tal. Eu vi muito conteúdo de direita sendo transmitido ali. E conteúdo de direita não direto. Tipo, Flávio Bolsonaro, meu presidente. Não. Nossa, se pegar só esse corte, né, já dá para fazer. Enfim, mas não conteúdo assim, mas conteúdo tipo, você tinha duas frutas que se relacionavam, e aí uma fruta ficava com ciúme da outra, e aí proibia ela de sair de casa. Tipo, é um conteúdo machista, é um conteúdo misógino com trejeitos infantis que faz com que não caia no filtro da percepção dos pais, que é um conteúdo adulto, e tá uma baita de uma propaganda política machista red pill. E uma outra coisa até que eu esqueci de falar,
sobre esse tema, tem uma pesquisa muito boa que uma universidade de Nova York fez, esqueci o nome, que é o seguinte: se você pegar agora, criar um perfil no TikTok do zero, você criar um perfil que você diga que você é uma jovem de 16 anos e você é um menino de 16 anos, e você ficar os dois perfis na mesma geolocalização, scrollando a tela, que é passando a tela infinitamente e vendo todos os vídeos até o final. Então, assim, você não está ficando nenhum tempo a mais, tipo, para o algoritmo achar que você está gostando daquilo, e você não está pulando nenhum vídeo. Então, você vai ficar... O teste que eles fazem eles ficam 4 horas fazendo isso. Eles assistem do início de um vídeo até o final e vai para o outro. Em 4 horas, aquele perfil que você falou que era de um menino, ele começa a sugerir conteúdo Red Pill. E, assim, conteúdo Red Pill disfarçado. Aí é conteúdo sobre como o homem ele tem que ter valor, ele tem que prover para casa, como a mulher ela tem que se vestir, enfim. Ele entrega isso assim em 4 horas. E você é o algoritmo puro, ele só funcionando naturalmente, porque ele não está doutrinado, você não dá like em nada, você não passa mais tempo em nenhum vídeo, você não entra em nenhum perfil. Você literalmente cria a conta e fica 4 horas rolando. Ele vai entregar conteúdo Red Pill. E o perfil da menina, em 4 horas, ele começa a entregar conteúdo de Threadwife, né? Porque foi feito nos Estados Unidos e tal, então lá tem todo um nicho das esposas tradicionais. Então ele começa a entregar esse conteúdo sobre energia feminina, sobre como as mulheres têm que se vestir. E esse é um debate que a gente da esquerda a gente não está fazendo, a gente não está explorando a técnica e a tecnologia e a formação que tem por trás disso, né? Me passei um pouco nessa pergunta, mas eu queria contar isso para vocês. Aí a outra pergunta que fizeram, e aí juntando para finalizar já, todas, na verdade, que aí justo a Vitória, com esse nome, Vitória, fez a pergunta mais difícil, que aí foi quais as estratégias da esquerda para reverter a situação. Eu não sei. Essa que é a verdade. Eu não sei, assim, eu vejo que não vai ser uma pessoa, não vai ser uma solução que vai ser apresentada e a gente vai solucionar o problema. É sobre o trabalho de formiguinha, é sobre o trabalho de base que a Ana Clara falou, e o trabalho de base se faz o ano todo, em todos os lugares, e não só em ano eleitoral, e não só nas redes sociais. É sobre você saber se comunicar, é sobre você estar nos espaços de lazer da população e, às vezes, não estar interessado em fazer propaganda política, mas ficar se divertindo com aquelas pessoas para entender o que o povo gosta, porque a partir daí você cria conexão, a partir daí você sabe o que está faltando. Eu não sei a resposta para a tua pergunta, Vitória, de como que a gente muda as coisas, mas a gente tem que começar de algum lugar. E eu diria que a gente tem que começar voltando a se conectar com as pessoas no offline antes. Por mais que a gente esteja aqui com todo esse debate sobre tudo isso que a gente está falando, e é importantíssimo, a gente tem que voltar a saber se comunicar no X1, eu e você, sem ter você tendo uma opinião completamente contrária à minha, e ainda assim a gente tem que se comunicar de alguma forma. Eu não digo que a gente tem que virar amigos, porque eu não sou amiga de fascista de maneira alguma, mas assim, eu preciso tentar disputar você, porque tem 2 tipos de pessoas de direita. Tem a pessoa que é mau caráter, de fato, que ela sabe tudo, e aí ela não quer mudar, aí a gente pensa o que fazer sobre essa pessoa quando a gente puder voltar a pegar em armas. Mas tem a pessoa que só está desinformada. E essa pessoa, ela não é ruim porque ela está desinformada. Porque senão a gente vai estar numa lógica meritocrática da coisa, que como se todo mundo tivesse as mesmas condições para ter acesso às mesmas coisas, e as pessoas não tiveram. Então é isso, voltar a se conectar com as pessoas. Obrigada.